Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um momento fantástico de reflexão bíblica, de aprendizado da Palavra de Deus. Meu muito bem-vindo vai para vocês aí, meus queridos amigos, irmãos, companheiros e companheiras de viagem através das páginas da Bíblia, seja em que lugar do Brasil ou do mundo você esteja nos acompanhando. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, Êxodo capítulo 4, parte 3, episódio 175 da terceira temporada. Vamos continuar falando mais e mais de Moisés. Hoje ele vai estar voltando lá para o Egito, apresentando os sinais diante de Faraó. E vamos ver como tudo isso aconteceu. Leia o capítulo 4, se possível, para você entender sobre o que é a nossa explanação aqui. Beleza? Você pode nos acompanhar lá também em Entendes _ o que estás lendo lá no Instagram, ou mandar uma mensagem pra gente saber como essa mensagem tem chegado até você. Tem um lugarzinho aí, um botão onde você pode apertar e mandar um áudio pra gente. Tem o nosso telefone, tem e-mail aí. Eu gostaria muito de ouvir você falar sobre como esse trabalho tem te abençoado, beleza? Vamos lá então. Aqui em Êxodo, nessa parte da história, disse que Deus endureceu o coração de Faraó 10 vezes. E Faraó endureceu seu próprio coração 3 vezes. O fato de que o coração de Faraó foi endurecido é afirmado 5 vezes, até depois da 5ª praga. O Faraó endurece o próprio coração, então e somente então, exceto em Êxodo 7:13, disse que Deus é quem endurece o coração de Faraó. Portanto, o fato parece ser que, a princípio, Faraó endureceu pecaminosamente o seu próprio coração. E então Deus permissivamente, ele permite que o processo continue e Deus o confirma. Deve-se também ter em mente, meus queridos, que as mesmíssimas influências graciosas de Deus ou irão endurecer ou suavizar, dependendo da nossa resposta à mensagem de Deus. O mesmo sol, ele derrete a cera e endurece a argila. A responsabilidade final do endurecimento era do Faraó. Outra lição é óbvia, assim que mencionada. Nós não temos justificativa para buscar resultados que Deus não prometeu. A libertação de Israel foi prometida e certa, mas não havia promessa de que Faraó se renderia voluntariamente. Nos versos 24 ao 26, nós vemos um ato de repreensão divina acontecendo. Deus ele fica irado com Moisés, quase a ponto de matá-lo, é o que o texto nos relata. Essa passagem é obscura e uma das de difícil interpretação da Bíblia. E talvez a resposta esteja, segundo alguns comentaristas, em observarmos o que impediu Deus de matar Moisés. Foi o fato de sua esposa Zípora ter circuncidado seus 2 filhos naquele momento crítico. Sendo assim, nós podemos deduzir que Moisés teria falhado em obedecer a Deus nesse sentido, conforme já havia sido ordenado a Abraão muito tempo antes, né? Essa circuncisão ali onde se cortava a carne do prepúcio do órgão sexual masculino, mas nós não fazemos mais isso, né? Apenas os judeus. Talvez Moisés tenha desejado circuncidar seu filho conforme o mandamento de Deus, mas a sua esposa, midianita, estranha à fé e prática do povo de Deus, se opôs. Diante da iminente morte do marido, ela teria voltado atrás e circuncidado o próprio filho, mas não sem antes protestar e chamar o seu marido de sanguinário. Talvez referindo-se ao ato da circuncisão, que era obrigado a cumprir em obediência a Deus.
Então vemos que a missão de Moisés é para com Faraó, como embaixador do rei do céu para o rei do Egito. Ele tinha credenciais, como vindo em nome de um rei. Ele deve ser credenciado pelo rei que o enviou, e Moisés era. Deus lhe dá sinais muito simples, mas muito significativos. A vara do pastor, o emblema de seu ofício, se transforma em uma serpente, emblema de sua nova dignidade. A mão feita leprosa e purificada, emblema de um povo degradado, mas não destruído e próximo a ser redimido. A água transformada em sangue é um emblema da vida ferida pelo julgamento. Os sinais são simples: uma vara, uma mão, um copo de água. O mesmo acontece com a maioria dos sinais de Deus. Contudo, pela maneira como ele os usa, eles credenciam o mensageiro e atestam a autenticidade de sua mensagem. Israel na escravidão será libertado. Deus terá seu filho livre, o leproso purificado. Uma ameaça: se Faraó recusar, seu filho será morto. A alegria de sua vida se transformará em sangue. Tal é a missão dada a Moisés, e para cumprir a qual ele parte para o Egito. 2 pontos fracos foram descobertos rapidamente, imediatamente. Primeiro, uma aliança quebrada. Aquele que é selecionado para representar o povo da aliança, o povo do convênio, mostra-se ele próprio um violador do convênio. Seu filho é incircunciso. Não havia passado por esse ato que se julgava importante nesse contexto e nessa época. Se o julgamento deve cair sobre o Egito, deve começar na casa de Deus. O próprio Moisés deve ser purificado e a sua casa antes de poder denunciar a Faraó. Uma esposa refratária. O segredo da quebra da aliança foi claramente a obstinação intencional de Zípora. Segundo, ela é compelida a fazer por medo que ela não cederia por amor. A esposa de um homem é destinada a ser uma ajudante. Se ela não quer, ela pode ser o maior obstáculo na vida dele ou no seu ministério. Então deixe Zípora retornar a Midian por algum tempo. Lá em Êxodo 18, lá na frente, no versículo 2, nós vamos ver que ele manda ela de volta. Pelo menos deixe seu marido, mas não atrapalhe na missão. E aí vemos a figura de Arão, no qual ele encontra apoio, versículo 27, versículo 28. Alguém que ele pode confiar, é seu irmão. E a sua própria força agora é duplicada na amizade de quem assim compartilha dos seus fardos. Qual que é a aplicação prática aqui, meus queridos? O que a gente aprende aqui? Preste atenção que Deus nos dá comissões e missões, assim como deu para Moisés. Mas elas são sempre acompanhadas de credenciais. Você diz que Deus o chama para fazer isso? Mostre então os sinais da sua vocação. Os enviados de Deus não estão livres de provações. Em vez disso, eles são mais provados para que possam ser mais confiáveis. Qualquer que seja a comissão, qualquer que seja a missão, qualquer que seja a prova, Deus nos capacitará para cumprir uma e nos fortalecerá para suportar a outra. Pode-se muito bem passar sem Zípora quando Deus lhe enviar Arão. Deus se comunica novamente com Moisés, fortalecendo a sua resolução de comparecer perante a Faraó, colocando palavras em sua boca e avisando do efeito que sua mensagem produziria. Ele não deixaria de fazer todas as suas maravilhas diante do Faraó, embora o único efeito fosse endurecer ainda mais o coração do monarca, para confirmá-lo em sua resolução de não deixar o povo ir. Então Moisés precisava apresentar esses sinais e a evidência que atesta que ele é enviado por Deus. Ele deveria exibi-la, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Para que isso? Primeiro, para que a vontade de Deus seja revelada. Segundo, para que as disposições dos homens sejam testadas. E terceiro, para que se os homens desobedecerem, eles não serão deixados sem desculpas. E quarto, para que os propósitos de Deus possam ser cumpridos. Pois a incredulidade dos homens não pode tornar a fé de Deus sem efeito. Se os homens descreem e são endurecidos,
Deus usará até mesmo seu endurecimento como ponto de apego para algum novo elo na cadeia de seu desenvolvimento providencial. Ele conhece aqueles para quem seus servos serão cheiro de morte para a morte, e aqueles para quem eles serão cheiro de vida para a vida. 2 Coríntios 2,16 nos diz isso. O evangelho ele pode gerar tanto morte quanto vida. Outra hora a gente se aprofunda mais nisso. No entanto, a soberania divina ela não deve ser negada nos efeitos produzidos pela pregação da palavra, ou no trato de Deus com os homens, em misericórdia e julgamento. O suficiente para sabermos aqui, em tudo que acontece, que a soberania de Deus, por mais exercida que seja, é sempre justa, santa e amorosa. O endurecimento do coração é aqui atribuído a Deus, como em outros lugares, outras partes, é atribuído ao próprio faraó. A última afirmação não causa dificuldade. É a lei invariável e constantemente exemplificada, que aquele que resiste à graça e à verdade vai incorrer na pena de ser endurecido. Mas é precisamente nesse fato que reside a explicação do outro modo de afirmação, que o endurecimento do coração vem de Deus, pois Deus se preocupa com os resultados que fluem da operação de suas próprias leis e assume providencialmente a responsabilidade por eles. Então vamos lá, meus queridos, não sai daí, hein? Olha lá, nós podemos ir ainda mais longe e dizer que Deus deseja que aqueles que resistem à sua verdade deverá ser endurecido por ele. Assim como ele planeja que aqueles que creem e obedecem a ela sejam salvos. Enquanto isso, o pregador do evangelho não deve se surpreender que sua palavra, em muitos casos, produz efeitos endurecedores. Isso é previsto por Deus, incluído em seu plano. Aprendemos também como uma vida de iniquidade frequentemente leva o transgressor a circunstâncias que contribuem cada vez mais para seu endurecimento. Então Israel ele é um tipo de filiação. A condescendência de Deus no estabelecimento desse relacionamento que acontece com a nação de escravos aos olhos dos egípcios. Eles são pouco melhor do que uma nação de leprosos. No entanto, Jeová diz a respeito deles: Israel é meu filho, meu primogênito. Há privilégios implícitos nessa filiação. E nós podemos ver isso, se você quiser meditar, em Deuteronômio 1, 31, 34, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 6, Deuteronômio 32, versículo 9 ao 15. Tudo isso falam dos privilégios dessa filiação. Nós podemos refletir como Israel foi conduzido, alimentado, guiado, treinado, castigado, libertado dos inimigos e conduzido a uma herança generosa em Canaã. Esses privilégios têm todas as suas contrapartidas na experiência dos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Visto que Israel era filho de Deus, seu primogênito, Faraó deveria abster-se de oprimir seu filho, e se não o fizesse, seria ferido em seu próprio primogênito. E assim como os homens tratam os filhos de Deus, Deus os tratará. Ele observa a recompensa, as gentilezas feitas a seus filhos e vingará os seus erros. Para finalizar, no capítulo 24 ou 27 para frente, novamente aqui, nós precisamos notar que essa passagem misteriosa na vida de Moisés sugere várias reflexões. Moisés, provavelmente em deferência à versão de Zípora ao rito ali da circuncisão, como a gente já falou, ele havia negligenciado a circuncisão de seu filho, e este, um servo de Deus tão eminente, nele era um pecado que não se podia ignorar. Muito menos poderia ser esquecido em uma época em que os convênios, as alianças, estavam passando por uma espécie de ressurreição. E quando Moisés estava a caminho do Egito com o propósito de cumpri-los. Daí, meus queridos, esse incidente aqui que aconteceu na caminhada. Moisés aparentemente foi acometido por uma doença que ameaçava ser mortal. E um resultado fatal só foi evitado por Zípora, que imediatamente, acertando a causa da aflição, usou uma pedra afiada
e executou o rito negligenciado. Assim Moisés foi ensinado que aquele que representa Deus perante os homens deve ele mesmo ser irrepreensível, inocente de negligência grosseira dos mandamentos divinos, e ensinou a ele também que o serviço a Deus deve ser de todo coração, uma entrega completa. Então aqui o áudio já ficou bastante longo. Eu te espero no próximo episódio para a gente continuar esse embate de Moisés com o faraó. Vai ser muito legal, você não pode perder os próximos episódios. Deus te abençoe. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.